Fala pessoal, mais um review de tênis aqui para vocês. Dessa vez falando sobre esse cara aqui, Nike Air Zoom Tempo Next %. E antes de começar com o review, já vou pedindo para que você se inscreva no canal e curta esse vídeo, porque assim esse conteúdo chega ao maior número possível de pessoas que têm interesse por esporte, saúde e, nesse caso, por tênis de corrida. Bora pro review. Então bora lá falar sobre o Tempo Next da Nike. Ele que tem uma miscelânea de materiais, então tem algumas estruturas dele que são de calçados mais de amortecimento, algumas outras estruturas são calçados de performance da Nike. À primeira vista, ele lembra muito o Alpha Fly, então ele seria quase que um primo pobre do Alpha Fly, só que chamar ele de primo pobre, eu acho que é demais, pelo fato de que ele entrega valor, ele de fato é um tênis que, pra mim, ele é um tênis de performance. Ah, é igual ao Alpha Fly, é igual ao Vaporfly? Não, não é. Mas também não é um tênis que a gente não pode falar que ele não gera alguma performance. Na minha opinião, sim. Então vamos entender um porquê disso tudo. Então, pegando nessa região da sola, do solado, esse material implementado aqui na sola, ele, na minha opinião, gera um bom atrito com relação ao solo e parece ser um pouco mais durável. Então é um tênis que vai ter um custo considerável, então interessante que a gente tenha um pouco mais de durabilidade. Então ele dá tanto durabilidade quanto estabilidade, pensando que ele não escorrega tanto. Então mesmo quando o chão estava um pouco mais molhado, eu senti uma certa estabilidade, o que particularmente me agrada. E aí pensando também que ele vai gerar uma maior durabilidade. Porém, gera também um pouco mais de peso, né? Mas como esse tênis não deve ser o tênis mais leve da marca, não tem problema, tá? Então, ele vai lembrar muito esse formato do Alpha Fly, né? E aí já pegando um pouco também pensando nesse formato, a região de médio pé para retropé, seja mais do calcanhar e do meio do pé, ele é um pouco mais estreito. E isso gera um pouco mais de instabilidade. Para o meu caso, como vocês verão comentando, eu não senti ele sendo tão instável. Mas e para quem tem o pé um pouco mais largo, quem tem uma pisada um pouco mais pronada? Então, no quesito estabilidade, ele acaba deixando um pouco a desejar. Foi o meu caso? Não. Eu não senti muita instabilidade com ele, senti uma transição muito boa, não tive essa queixa, não tive esse problema, mas sei que muitos corredores tiveram. Então ele acaba sendo um tênis que divide muito opiniões. E aí vindo para a região que talvez tenha a principal valor agregado do tênis, é justamente na sua entressola, que aí sim entra aquele quesito que eu comentei de ser uma miscelânea, né? Então na região do retropé, região do calcanhar, ele é em React, que é uma espuma que dá um maior amortecimento para o tênis. Porém, ela não é tão responsiva. Na transição do retropé para o médio pé e antepé, então do meio para frente do tênis, aí é uma espuma de Zoom X, que é uma espuma um pouco mais leve e mais responsiva, porém com uma menor durabilidade. Então essa transição, quando a gente tem mais de um material na entressola, a gente tende a pegar um benefício de cada uma delas, mas acaba que como se fosse não ficando tão natural essa transição, né? Mas, enfim, é o que as tecnologias agregadas que a Nike utilizou no Tempo Next. E aí, na parte mais de antepé, vindo para o antepé, vindo para frente do pé, a gente tem as duas cápsulas, uma na parte de dentro e uma na parte de fora, então na parte lateral e na parte medial, as cápsulas de Air Zoom, que estão presentes também no Alpha Fly. E aí, a sensação que eu tenho, isso quem corre em lugares um pouco mais movimentados pode ter também, sempre quando vem algum corredor
tá um pouco mais rápido que eu já brincava, pô, tem alguém vindo aí com um Tempo Next ou com Alpha Flight. Por quê? Acaba sendo mais barulhento. Então faz mais barulho sempre quando tem esse toque no chão, e isso deve muito pelas cápsulas de air zoom. Mas eu senti algum incômodo na base aqui nessa região dos dedos, em momento algum. Tá? Então senti que me auxiliava de fato na propulsão. E ele tem um ponto a mais, que é uma placa de propulsão. É uma placa de fibra de carbono? Não, não é. Então é uma placa de nylon. Então ele vai ser um pouco mais flexível, um pouco não, bem mais flexível do que os tênis com placa de carbono ou alguma placa de material que seja um pouco mais rígido. Então ele não é tão rígido nesse sentido. E aí, novamente, pontos prós e contras. O contra é que, pensando em performance, se ele fosse um pouco mais rígido, ia auxiliar um pouco mais nessa propulsão. Ponto positivo que ele acaba sendo um pouco mais flexível, tende a se adaptar um pouco mais, ser uma passada um pouquinho mais natural. Então, com relação à entressola, matamos, esses são os principais pontos a serem considerados. Se a gente vier para a região do contraforte, ele quase não tem uma certa dureza nessa região do contraforte. Então, o contraforte bem flexível até, é um pouquinho mais durinho aqui, mas a gente vê que ele tem uma certa flexibilidade, né? Então, sempre quando eu comento aqui, se vocês já acompanharam vídeos que eu já postei, contraforte um pouco mais estável, um pouco mais duro, dá uma maior sustentação para essa região do calcanhar, o que é um ponto positivo pensando em estabilidade. Nesse caso, pensando em um pouco mais de performance, se eu retirar materiais que gerem mais peso, o tênis fica mais leve, assim fica melhor com relação à performance, com relação à leveza. E aí não dá para ter tudo em um mesmo tênis. Vindo para essa região do colar do tênis, a gente vai ver um pequeno acolchoado, uma espuma bem sutil nessa região, que dá uma certa sensação de conforto, e também não agrega muito peso ao tênis. O cabedal dele é em um material meio que translúcido e que abraça muito o pé. Esse foi um ponto que particularmente eu gostei, porque me dá uma certa sensação de o pé de fato estar mais abraçado, uma certa estabilidade. Então minha sensação foi boa. Mas sei de pessoas que sentiram que apertou demais o pé. Então meu pé de fato é um pouco mais estreito. Eu não tive nenhum problema com relação a isso, mesmo correndo, em distâncias um pouco maiores. Agora tem pessoas que com pequenas distâncias vão sentir até relativamente bem, mas depois sente que o pé incha, que ele acaba apertando demais o pé. Então, por isso, ser um dos motivos de dividir opiniões, né, que eu comentei lá no início do vídeo. Esse material, ele é de certa forma bem respirável. Então, como eu comentei, ele é translúcido, ele é muito leve, muito sutil, enfim, muito bem construído. E respira, deixa o pé respirar bem. Mas entra esse quesito, né? Se eu tiver um pé um pouco mais largo, um pé que prona um pouquinho mais, acredito que com o Tempo Next você não tende a não se sentir tão bem. E aí, sendo um tênis que acaba abraçando um pouquinho mais, esse tipo de pequeno adereço, esses puxadores aqui atrás, tende a auxiliar justamente no calço do tênis. Os furos, os passadores que ele tem, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um sétimo. Poderia ter talvez um a mais para dar uma maior estabilidade. Para esse caso aqui, não se faz necessário. Na verdade, em alguns momentos, até o próprio cadarço não tem tanta funcionalidade nesse modelo de tênis, porque a própria língua dele, nessa região do peito do pé, ela é um material um pouco mais flexível, né? Que ele acaba dando um certo suporte nessa região do pé. E como eu falei, tem gente até que reclamou, achou que é apertado demais.
Não foi o meu caso, mas um furo a mais aqui, ou um passador a mais, não acredito que teria tanta funcionalidade. Então, nesse quesito, eu achei que está ótimo desse jeito. E aí, um ponto que a se considerar, talvez até uma sugestão para quem tenha problema como esse, é o cuidado na hora da amarração, né? Então, uma amarração muito firme pode ser que de fato venha a comprimir alguma região aqui do peito do pé e gerar um desconforto. Então, só atentem-se a isso, tenham esse cuidado, principalmente quando a língua for bem fininha, bem delgada, atentem-se a isso. E falando sobre o preço do Tempo Next, ele, como eu comentei, não é um tênis de lançamento, então ele foi sofrendo reajustes. Hoje, esse tênis, o preço cheio dele é quase R$ 1.600. Então aqui entra aquela questão, vale a pena eu investir um pouquinho mais e já pegar um Alpha Fly, ou um Vaporfly, ou então, já que é para ter um tênis que é de placa, mas não é de placa de carbono, não tem a melhor tecnologia de propulsão da marca, não seria melhor então pegar um tênis mais barato? Entram esses pontos aí a serem considerados. A gente precisa falar com relação a isso. Só que, novamente, por não ser um tênis de lançamento, existem muitos cupons de desconto. Então, dificilmente você vai precisar pagar o preço cheio desse tênis, né? Então, você consegue preços mais baratos para o Tempo Next. Ah, vale a pena, não vale a pena? Isso vai de cada um, né? É um tênis que vai ser o tênis de velocidade do treino de tiro? Não necessariamente. Tá? E aí, eu posso fazer treinos longos com ele? Posso. Eu posso fazer o próprio treino de tiro? Posso também. Então, vai muito do que você está procurando. Eu consideraria, sim, um tênis que agrega para a minha performance. Você consideraria isso, Vitor? Sim, consideraria. É o principal tênis? É o tênis que com ele eu me sinto voando? Não, por quê? Porque você tem o Alpha Fly que está acima dele. Não tem como. Mas, de novo, eu achei que esses materiais acabam ficando muito pesado. Como é que a gente fala de um tênis que é de performance, mas que tem aproximadamente 260, 270 gramas? Eu considero ele sim como tênis de performance. Por quê? Porque ele de fato auxilia na propulsão. É diferente você correr com um tênis mais, digamos, convencional e esse que tem algumas estruturas de propulsão, uma placa que é um pouquinho mais rígida, como essa placa de nylon. Então eu considero ele que esse tênis auxilie no retorno de energia, mas não como o Alpha Fly. Tá? Então o ponto que eu deixo para vocês é o que você está procurando. Se você está procurando um tênis que tenha valor agregado, que possa ser uma alternativa ao Alpha Fly, esse aqui com certeza vai ser uma ótima escolha. E aí entra aquelas questões de se você vai se adaptar a ele ou não. Por isso, sempre a minha sugestão, coloca o tênis no pé, vai dar um trote, busque algum lugar que tenha uma esteira, que você possa experimentar antes de comprar. Assim, a chance de você errar acaba sendo menor. E se você curtiu esse review, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque assim esse vídeo chega a maior número possível de pessoas. Já correu com o Tempo Next? Quais foram suas experiências? Tem vontade de comprar esse modelo? Comente aqui para que eu possa saber, a gente possa discutir e assim agregar ainda mais com os nossos colegas corredores. Valeu e até mais!